eu quero fazer apenas uma reflexão com vocês da palavra do Senhor. O texto que eu vou usar é o Evangelho de João, é uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem para que eu compartilhasse com a igreja, e ela ficou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês mais uma vez aqui. João capítulo 8, se puder colocar na tela, facilita para que todos acompanhem. João capítulo 8, verso de número 1. Vê se dá para colocar pelo menos o verso inicial. Isso. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Olhe para mim, porque eu quero conversar com vocês. De um tempo para cá eu tenho sido despertado a trazer às pessoas que me ouvem um senso de responsabilidade de suas decisões. Algo que eu confesso a você, que durante a minha caminhada de fé não foi tão comum em ouvir. É muito mais satisfatório entrar num ambiente onde pessoas falam dos problemas, das adversidades, das crises, das doenças, mas que diga que eu não tenho nada a ver com isso. É muito agradável quando alguém diz que eu estou dentro de um problema, mas que eu sou inocente. Eu não fiz nada para estar neste casamento ou no casamento do jeito que está. Eu não fiz nada para que a porta se fechasse e não houvesse uma maneira de abri-la. É muito confortável para a maioria das pessoas ouvirem que os resultados negativos que elas têm não tem nada a ver com elas. Elas são apenas vítimas de alguma coisa que deu errado. Eu descobri que esse ambiente é um ambiente que vai sustentar pessoas em comportamentos equivocados e errôneos. Se você nunca é conduzido para um ambiente onde você seja responsabilizado, pelo menos você é responsável por sair de onde está, por tomar uma decisão assertiva, provavelmente a sua história religiosa vai ser de anos e anos orando, buscando por algo que não vai se concretizar. O quanto mais rápido você se sentir responsável pela herança que talvez seu pai tenha deixado, seja ela na sua corrente sanguínea de forma hereditária, de uma doença que você precisa tomar uma decisão para quebrá-la, seja desde uma pressão alta até um histórico cancerígeno, seja uma herança de má administração financeira e de escassez que você cresceu assistindo e que agora chegou a sua vez de subir no palco da vida e protagonizar a sua própria história. Eu confesso a você que uma das coisas que mais me cativaram num ministério, não estou falando, e proferindo palavras contrárias para nenhum outro ministério, mas uma das coisas que me encantou no ministério batista, onde eu fui fazer seminário, era a responsabilidade que ele me fazia olhar, que grande parte daquilo que eu viveria seria pautado, fundamentado nas minhas escolhas. E eu já disse e repito aqui, a Bíblia é um livro que Deus dá a mesma oportunidade para todos,
Todos têm a mesma oportunidade. O texto que vamos ler agora, que você acabou de ler, ele diz isso. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. A mulher foi para uma cama para adulterar. Em que momento essas duas coisas aconteceram? Simultaneamente. Enquanto Jesus está orando, a mulher está adulterando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa mulher do texto que lemos, ela podia estar orando? Sim ou não? Sim ou não? Jesus poderia estar adulterando? Sim ou não? Sim ou não? Claro que podia. Basta ele estar afim. Ele podia estar adulterando, sim. Assim como a mulher podia estar orando. A noite era a mesma. Ô, gente, em qualquer lugar do mundo, a única diferença que nós vamos encontrar é o fuso horário. Porque 24 horas é algo que rege o mundo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Sim ou não? Sim. Tem alguém que tem 25 horas por dia? Tem alguém que só tem 23:59? Todo mundo tem 20. Então o que difere? O que as pessoas fazem. Tem gente que dorme 10 horas por dia. Tem nada de errado. Mas tem gente que só dorme 6. Tem alguma coisa de errado em dormir 6? Não. Uns escolhem, é o poder de decisão. O que eu estou vendo nesse texto é que tem uma noite para duas pessoas. Aliás, não eram duas. Era Jesus, era a mulher que adulterava, era Bartimeu, era Zaqueu, era a mulher do fluxo de sangue, era Pedro, era Paulo. Todo mundo está dentro das 24 horas. Todo mundo estava inserido naquela noite. É isso. O que eu quero mostrar para você é que quando amanhecer para Jesus, vai amanhecer para a mulher. E quando amanhecer, aí as coisas não vão ser mais as mesmas. Porque a palavra manhã aqui não tem a ver simplesmente com o horário do dia. A palavra manhã no texto aqui quer dizer a hora de colher o resultado da noite. Quando chega a hora de colher, aí não tem jeito. Aí o indivíduo que usou aquela hora do dia para estudar vai receber um resultado diferente daquele indivíduo que usou a mesma hora que deveria estar estudando, dormindo, ou brincando, ou jogando game. Quando amanhece, o que a luz traz é a revelação do que foi feito à noite. É isso. Quando Jesus vê o dia amanhecer, ele vai para o templo e tem uma multidão querendo escutar o que ele tem a dizer. Quando amanhece, amanhece também para a mulher, porque amanhece para todo mundo. Vai amanhecer para a sua vida financeira, vai amanhecer para a sua vida profissional, vai amanhecer para os seus filhos, vai amanhecer para a sua caminhada de fé, vai amanhecer para o seu casamento. Pode ter certeza que a luz vai chegar. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Quando amanhece, aí nós vamos olhar a diferença dos fatos. Quando amanheceu para Jesus, o que eu descubro? O que ele fez à noite. Quando amanheceu para a mulher, o que eu descubro? O que ela fez à noite. Basta olhar o que você está fazendo na noite, naquilo que antecede a claridade, que já dá para perceber o que você vai colher amanhã.
Preste atenção, isso é totalmente a seu respeito. Não pegue Satanás e enfie Satanás nos seus erros. Ele pode ser um indutor de comportamento, ele pode ser um estimulante, mas ele não pode pecar por você, senão o pecado não é seu, é dele. É muito importante isso. Quando nós olhamos essa história, o que nós vemos? Pessoas tomando decisões. Jesus tomou a decisão dele. Mas é porque era Jesus. Não é porque era Jesus. Ele está com 12 homens que passaram a noite e não adulterado, nem Judas. Se quiser botar defeito no companheiro. Naquela noite, naquele momento, pessoas usaram seu tempo, sua oportunidade para fazer coisas diferentes. Talvez no dia 22 de dezembro de 2017 foi o dia que você traiu sua esposa. E nesse mesmo dia, enquanto você traía sua esposa, outros maridos aqui estavam em casa dormindo ao lado da sua. Não estavam traindo ninguém. O que eu quero dizer é que a oportunidade, ele é igual, mas o resultado é diferente. E agora o resultado vem na manhã. O que acontece na manhã? Quando amanhece, amanhece para os dois, aqui para Jesus e para a mulher. Essa mulher também tem um povo ao redor dela. Propósito, matá-la, por causa de seu erro. O que eles querem é matar a mulher. É muito interessante quando nós olhamos isso, porque essa é uma história muito comum. Quem é a mulher? A pecadora, a adúltera, aquela que cometeu uma infração. Essa é a mulher, pelo menos para as pessoas que estão lá. Quem é aquela mulher para Deus? A minha filha. Enquanto eu enxergo você com indiferença, enquanto eu sequer, na parábola do filho pródigo, sou capaz de chamar você de irmão e de irmã, nessa trama, eu não te vejo como minha irmã e meu irmão, mas o Pai nos vê a todos como seus. Eu esqueço que você é meu irmão, mas o Pai não esquece que você é filho dele. Quando os escribas e fariseus, duas classes de pessoas, a turma que copiava a Bíblia para os outros, ou seja, gente que conhecia o Velho Testamento de có e salteado, porque sabia escrever, de literatura e de texto, eles sabiam bem. Quem é a outra turminha? Os fariseus, os religiosos. São eles que encabeçam a acusação. A mulher está errada, é verdade. Ela precisa ser penalizada, e sabia, até precisa, e eu acho até que merece. Mas o problema é quem está levando. Pode colocar o texto para mim, desculpe eu ficar pedindo assim, mas eu acho importante o verso 3. Coloca para mim: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Deixa esse texto. Quem é esta mulher? Ela é irmã desses dois grupos, pelo menos na visão de Deus. Quem é a pessoa que comete um erro contra você? Quem é a pessoa que falha? Quem é o seu marido? Antes de ser seu marido, ele é seu irmão em Cristo. O difícil é que nós não vemos isso.
O que o texto está dizendo é assim: dois irmãos, eu estou trazendo o grupo, estão pegando a sua irmã e levando para fora da cidade para eles matá-la. E pior, se não dá para piorar, quem são os escribas e fariseus? E todo o povo, pecador também. Qual é o grande problema? É que nós, cheios de pecado, quer matar o outro pecador. Sim, o verso seguinte mostra isso. Põe o seguinte, por favor. Me ajude aí. E pondo-a no meio, disseram-lhe. Repita comigo: pondo-a no meio, disseram. O que eles vão fazer agora? A especialidade do pecador. Qual é? Não, chamar a atenção para o pecado dos outros. Isso é a especialidade do pecador. Porque enquanto eu mostro o seu pecado, eu escondo o meu pecado. Está se encaixando no texto? Esteja você aqui, aí, lá ou aí. Enquanto eu chamo atenção para o seu erro, eu automaticamente mantenho o meu encoberto. Por isso que marido só acusa a mulher. Você é assim, pastor, ela faz isso, mas ela faz isso, ela faz aquilo. Nossa, que homem perfeito, nossa. Aí você vai conversar com a mulher, o que ela fala? Ele é desse jeito, pastor, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Eu fico imaginando esse povo chegando no inferno. Pensa. Nossa, você aqui, ó, não fica assim não. Eu estou aqui, mas eu não era um cachaceiro igual você. Não, eu vim para cá só porque eu menti. E o que o diabo vai falar? Calma, gente, calma, entra na fila, vambora, vambora, vambora. Tem espaço para todo mundo. Mentiroso, cachaceiro, isso aí. Vambora, 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 vamos evitar a confusão. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: cuidado com o que você faz com a sua noite, porque vai amanhecer para tu, mano. E para mim também, que já estou te acusando. Que eu estou pregando para mim. Vai amanhecer para todo mundo. E quando amanhece, o que nós temos? O resultado da noite. Se você está reclamando do seu dia, vamos lá, dá uma olhada aí, sessão nostalgia. Vamos dar uma olhada no que você fez ontem. Você vai falar: nossa, eu achava que era vítima, mas eu sou o vilão. Por isso que quando eu vou ajudar casais, eu sempre quero conversar com os dois. Porque às vezes, se nós conversar só com o chapeuzinho vermelho, o lobo sempre vai ser mau. Às vezes eu converso com o lobo menino. Desculpe, que chapeuzinho vermelho é irmã de Jason. Não me engana não. Você consegue entender? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: uma mulher pecou, sim, porque pessoas pecam quando resolvem fazer coisas ruins à noite. Mas o resultado do que fizemos ontem aparece na manhã. E agora, no erro dos outros, a gente, ó, fulano é fofoqueiro, falou isso, isso, isso. Olha só, o que fulano falou? Isso, 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 isso. Porque fulano é fofoqueiro. E você? Informante. Pare para pensar. Colocam no meio e chamam a atenção de uma forma muito enfática, certo? Fazendo dela ou do erro dela o centro das... Pode notar, reunião na casa da gente, vai falar mal de um, empurra para o meio.
Isso, metidinha, só porque emagreceu. Agora, ele ganhou um dinheirinho extra. Isso, aquilo outro. Se eu fosse você, não falava mais com ela. Isso. Quem somos nós? Escriba e fariseu. Traz o problema dos outros para o meio e ripa. É assim que funciona. Chamando a atenção para o problema dos outros. Para quê? Para que o nosso passe por despercebido. Traz para o meio. Só que eles cometem um problema, ou pelo menos um erro. Eles resolvem levar essa mulher para conversar com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Jesus é o que de Deus? Um filho que existe antes da fundação do mundo. Ok? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Está lá João esclarecendo de onde Jesus veio. Aí diz: se Jesus é o filho de Deus, o que ele é da mulher? Tá ruim de mexer com a mente de vocês. Vamos tentar de novo. Se não der, o desenho. Jesus é o filho mais velho de... A mulher é o que de Deus? Então, o que é que Jesus é da mulher? Mas, nossa, que revelação extraordinária. Meu Deus, você que está em casa estremeceu. O rapazinho da câmera quase caiu para trás, não é verdade? De tanta revelação. Escute só. Note que nós estamos aqui numa conversa entre família. É só irmão. Uma irmãzinha que vacilou, dois irmãos que quer ripar, e o irmão mais velho que... Nossa, isso é fantástico. Culto da família, segunda-feira, Monte Oreb. Vale até a pena vir, não vai? Perdeu o sono. Preste atenção. Olha só. Quando nós vemos eles levarem para Jesus, aí o negócio fica legal. Porque dá uma olhada. Verso de número 7. Vamos pegar o 4. Cadê? Deixa o 4 aí. E pondo-a no meio, disseram para quem? Quem é aquele mestre lá? Quem é o mestre? O que é que eles falaram para Jesus? A frase deveria ser assim, numa tradução bíblica: mano, nosso irmão vacilou. Demos um flagrante na mano. Mas foi assim? Mestre, essa mulher estava, cerol, enquanto o senhor estava orando. Jesus deve estar falando: eu orando, ela adulterando e vocês julgando. Presta atenção. É isso. É esse ambiente que eles estão trazendo, né? Levando o problema dela, porque esse é o propósito. O propósito do diabo, o propósito das pessoas, aliás, até o propósito da sua mente muitas vezes, é trazer sempre à tona, ao centro, o que você fez, o que deixou de fazer, o que fizeram com você. O que é trauma? O que é mágoa? São coisas que foram feitas à noite, que todo dia vem à tona, quer por você mesmo, quer por pessoas que te lembram, quer por Satanás, com o propósito de atrasar a sua vida, impedir que você prossiga. Só que tem uma coisa muito especial. Eles levaram ela para Jesus, o irmão mais, que tem por profissão, segundo a Bíblia, uma delas, lembra? A de defender, ele é o quê? Advogado. O mano mais velho da dona é advogado dos advogados.
Você está entendendo? É a chefia. O que esse texto está falando comigo? Que o seu irmão mais velho, chamado Jesus de Nazaré, é o teu advogado para que ninguém tenha do que te acusar. Ah, mas eu cometi um erro. Beleza, o que você precisa é corrigir rota. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vamos ver agora é a postura. Verso 7. Ou verso 6 primeiro, perdão. 6. Isso diziam ele, tentando para que tivesse o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em... que essa situação me demonstra? O que os caras estão lá? Falando mal de quem? Falando mal de quem? Não é da mulher. É da irmã de Jesus. Você lembra quando perguntaram a Jesus e disseram: sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar contigo? O que é que ele disse? Minha mãe e meus são todos aqueles que fazem a vontade do meu? Então eu estou no contexto para os teólogos de plantão. Quando ele vem falar mal da irmã de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Não quero escutar. Se você veio aqui para falar mal e acusar alguém que eu estou disposto a defender com a minha própria vida, porque vou morrer para salvar, você está enganado. Você trouxe no endereço errado. Deveria ter levado para fora dos muros para matar ela a pedrada. Aqui na minha presença isso não vai acontecer. Jesus não está dando ouvido, porque a acusação deles não procede, porque quem está acusando a mulher é um pecador também. Não faz sentido. Quando você vê dois filhos seus tentando acusar um ao outro, ou seu filho hoje, um filho acusando seu irmão de algo bem parecido com o que ele fez ontem, você diz: espera aí, acorda, garoto. Você está dizendo que hoje seu irmão não jogou o lixo fora? Semana passada tu também não jogou. Você quer que eu bato nele agora? Eu te dou uma surra com juro. Para e pensa. Quando nós estamos olhando para esse ambiente, o que Jesus está fazendo é ignorando a acusação. Não quero ouvir. Esse assunto não me interessa. Se você veio aqui falar mal de minha irmã, de meus irmãos, se quer colocar ele nessa condição agora de Deus e dizer dos meus filhos, porque às vezes eu vou orar e eu digo para Deus: Senhor, eu estou feliz de ser seu filho, não sei se o Senhor está tão feliz de ser meu pai, mas eu estou feliz. Eu tenho orgulho de que eu seja seu filho. Eu não sei se o Senhor tem tanto orgulho de ser meu pai. Quando Jesus tenta ignorar, isso não funciona. Então o verso 7 entra em cena. E como se insistissem, preste atenção, o texto: quem são esses homens? O que eles são de Jesus? O que eles são de Jesus? Você acha que Jesus quer livrar a mulher e constranger eles? Sim ou não? Não. Porque do mesmo jeito que a mulher é irmã dele, os homens também, ou as pessoas também são. Não tinha só homens nesse ambiente de acusação. Mas como essas pessoas insistem, Jesus vai ter que tomar uma decisão que provavelmente não gostou muito, mas que valeu a pena, porque nos é uma grande lição. Como eles estão insistindo, Jesus falou:
então tá bom. Endireitou-se, olhou para a turma e diz: eu não vou fazer nada mais do que vocês fizeram. Aquele que está sem pecado, atire a pedra contra ela. Opa! Aquele dentre vós que está sem pecado. Eles estavam acusando a mulher de quê? De pecado, sim ou não? Jesus disse: então tá bom, vocês querem tacar pedra? Eu não vou dizer para vocês não tacarem. Taquem pedra, apedrejem ela. É isso que vocês querem ouvir? Eu falo: taquem pedra nela. Eu só vou dizer para você fazer isso se você não tiver pecado. Quando ele faz isso, ele faz a mesma coisa que os homens fizeram com a mulher. O que, pastor? Trouxe o pecado deles para o centro. Quando Jesus diz isso, a pedra para atacar na mulher começa a mudar de direção. Quando Jesus faz isso, aquela pedra começa a não fazer muito sentido, porque ela só faria sentido se o que estivesse de posse dela tivesse moral, tivesse condições, tivesse legalidade de apedrejar a mulher. Quando Jesus diz: atire a pedra, quem não tem pecado, eu descubro que talvez o primeiro endereço que essa pedra deve ter, antes de ser a minha irmã, ou meu irmão que errou, ou a minha mulher que falhou, ou o meu filho que deixou de fazer alguma coisa, eu deveria deixar que essa pedra me atingisse. Quando isso acontece, o ambiente muda, e Jesus começa a fazer todo mundo olhar para si mesmo. A mulher que já estava olhando há bastante tempo, agora a turma da pedra começa a olhar para a pedra, para seu erro, e Jesus começa a mexer com eles. Quando isso acontece, verso seguinte, ele volta a escrever na terra, ok, verso 9, perdão. Porém, ouvindo eles isto, Jesus falou alguma coisa que quando eles ouviram, tudo mudou. Quando ouviram isto que? Atire a pedra quem não tem pecado. Eu aprendi uma coisa na minha vida, profeta Isaías. Quando Isaías tem uma visão de Deus, no ano em que Uzias morre, o texto diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, disse Isaías, eu vi o Senhor, e quando eu vi o Senhor, eu disse: ai da minha esposa, ai do meu vizinho, ai do Lula, ai do Bolsonaro, ai do... Não, porque quando você encontra com Deus, a frase é: ai de mim. Porque na presença de Deus, você não tem tempo de ficar fuxicando a vida dos outros. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todas as vezes, por mais difícil que seja, porque fofoca e maledicência é hábito, mas todas as vezes que falamos mal de alguém, replicamos o comportamento de Satanás. Porque quem vai para a presença de Deus não tem tempo de examinar a vida do outro.
e passe a olhar. Por isso o apóstolo Paulo diz que dos pecadores ele era o maior. Quando eles ouvem isto, acusados pela própria consciência, eles começam a sair um a um, a começar pelos mais velhos, os moralistas e legalistas, até os últimos. E Jesus está só lá, inclinadinho, ó. Quando de repente ele levanta, ainda no verso 9, ficou. Quem é que ficou? Só. Lá no último, me ajude lá. Ficou só. Ficou só. Ficou só. E a mulher. Troque essa mulher aí agora e diga assim: ficou só Jesus e eu. Repita: ficou só. Porque a nossa mudança só vai acontecer quando ficarmos só nós e Ele. Não tenta levar ninguém, não tenta levar um trauma, um abuso, não tenta levar nada. É só você e Ele, é tete a tete, para que a sua vida seja transformada. Quando Ele se levanta, Ele olha: cadê os acusadores? Cadê as pessoas? Onde elas estão? Cadê? Não era tanta gente? Não, Jesus, só está nós dois. O verso seguinte, 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais que a mulher, ele disse: onde estão? Duas perguntas consecutivas. Onde estão os teus? Ninguém te condenou? Ela nem respondeu a primeira, ele já fez a segunda. Cadê? Ninguém te condenou? Não. Nossa, mas era muita gente para te condenar. Era você mesmo, era seus parentes, era seus vizinhos, era seus colegas de trabalho, eram os demônios do inferno, era gente na igreja, era em tudo quanto é lugar, tinha gente para te condenar. Mas o Senhor entrou em minha defesa. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Ele entra para te defender, ninguém tem como te acusar. É isso que a mulher vai dizer. Quando Jesus pergunta: ninguém te condenou? Verso 11, a gente vai encerrando. E ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Eu fico imaginando quando essa mulher passasse perto dos escribas e fariseu no dia seguinte, olhando para o escribão lá. Você estava lá, irmão, ontem à noite, hein? No meu dia e na sua noite, que foi quando o meu pecado apareceu, e tu estava lá para me acusar. E aí Jesus me defendeu falando que tu tinha um pecado, e por isso que não tacou em mim. Por isso que as conversas familiares dão tanto problema. Por quê? Porque é um infrator falando do outro. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você... Aí o outro fica só esperando. Acabou? Você acabou? Posso falar? Sabe por que eu sou assim? Porque você faz isso, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você... Não, você fala depois. Aqui, aí já é réplica. Tréplica. Quando isso acontece, Jesus termina dizendo o que para ela? Nem eu também eu não vou te condenar, filho. Se ninguém te condenou, mana, irmãzona mais velha, meu mano vacilão, eu não vou te condenar, mas o culto já está acabando.
Então eu tenho um conselho para dar a você na hora de ir embora, irmãozão. Vá. Mas não peca mais não. Arruma um homem para a senhora, dona. Aqui no contexto, ok? Eu só estou trazendo para o contexto. Arruma um homem para a senhora, dona. Ô, mano, arruma um cunhado para mim. É o que Jesus está falando. O que eu quero falar para você hoje é que o culto está acabando. E se você notou, é 21h14 para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. O tempo é o mesmo. Pode ter algum relógio lá do outro lado, marcando 9h14 da manhã, mas é o mesmo tempo. O tempo é o mesmo. Você decide se vai mudar de vida ou não. Você decide se quer dar as mesmas desculpas que sempre deu, transferindo responsabilidades que são suas para governo, para inferno, para cônjuge. É um direito que você tem. Eu falei isso ontem lá na igreja que eu pastoreio e posso falar aqui, está o pastor Marcos ali, e eu me sinto também pastor dessa casa. Se tu quer sentar nesse banco aí para ouvir a gente pregar aqui, tu tem que ter responsabilidade com o que você faz. Porque nosso propósito é mudar a sua vida, mudar a sua história. É que o nome do Senhor seja glorificado através de você. E para isso você precisa ir, depois do encontro, é o que Jesus está falando. Minha filha ou minha irmã, eu já vou falar amém. E a hora que eu falar amém, está na hora de você ir para casa, fazer tudo o que você aprendeu comigo. É assim que funciona. Coloque os ensinamentos na sua vida financeira, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento conjugal, nos seus negócios. Gente, a vida neste mundo não é um mar de rosas, mas ela também não precisa ser tão desastrada como algumas pessoas estão tratando. Tem gente que está tomando decisões na sua própria vida que parece que está em contagem regressiva para explodir. Tem gente que começa a contar a vida dele para mim, eu vou fazendo assim, ó. É só uma questão de tempo até esse negócio vai explodir. Saia daqui hoje para mudar a sua postura no que diz respeito à sua vida. Continue culpando o diabo. Para ele não faz diferença se você vai culpá-lo ou não. Você quer dizer que é ele o responsável por seu casamento estar desse jeito? Você quer dizer que é ele que é responsável por sua saúde estar desse jeito? Você quer dizer que é ele que é responsável por que seus filhos estão desse jeito? Você quer dizer que ele é responsável por que você não está na igreja? Desculpe o que eu vou falar. A hora do empoderamento é das mulheres, não é de Satanás. Pare de dar poder para alguém. Não estou dizendo que ele não é poderoso, só que eu descobri que o poder de Satanás tem mais a ver com a pessoa que confere a ele o direito de agir do que propriamente o poder que ele tem na mão. Onde o senhor sabe? Onde o senhor tirou isso? É fácil. Vamos lá. Tende visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? O diabo disse, mas também o Senhor protege tudo que ele tem, eu não posso tocar em nada dele. Opa, cadê o poderosão diabo que não pode tocar em Jó?
Porque o que Jó tem está protegido por Deus. Por que Deus protegeu? Porque ele era um cara íntegro, fiel. É você que empodera, ou você que remove o poder da mão do inimigo. Isso é o que a Bíblia ensina. É bom saber disso? Não. O bom é que alguém te diga que o diabo está furioso e que o inferno levantou uma equipe para acabar com sua vida. Por isso que você está sofrendo. Oh meu Deus! E agora quem poderá me defender? Pelo amor de Deus. Você pode ficar de pé pelo menos para encerrar, porque eu sei que hoje foi duro. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado por essa noite. Eles decidiram, em meio a tantas adversidades. Outras pessoas tiveram as mesmas ou a mesma oportunidade que eles e não fizeram. Honra os teus filhos da oportunidade cuja qual eles estão abraçando. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado. Eu quero te agradecer por cada vida, por cada família aqui representada. Te damos graças por tudo em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Pastorzão, vem para cá. Algo que tem ecoado no meu coração. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre mudanças. Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas, que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo. Começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam
em 4 ambientes são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor. O ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças, buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu, que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro, também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar. Informação, conhecimento. Ela achava que não tinha capacidade de mudança, ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor, mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes. E para mim um dos mais danosos, o ambiente do evangelismo, das pessoas que estão olhando para a sua e para a minha vida, esperando ver Deus agir na nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre uma das oportunidades mais extraordinárias que recebemos, a oportunidade da salvação. O tema da minha mensagem é: a salvação chegou. E eu vou mostrar a você que ela chega sob diversos modelos, sempre trazendo a mesma direção, sempre colocando as pessoas no mesmo trilho, mas de formas diferentes. Então eu separei algumas formas aqui que eu acho que vale a pena você olhar, ouvir, anotar, depois assistir de novo, pois essa mensagem vai ficar gravada. E eu quero começar pelo 2º livro dos Reis, o capítulo 5, o verso 2. Vamos ver que forma muitas vezes a salvação vai bater na nossa porta de uma forma bem estranha. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Preste atenção como Deus vai levar a salvação a um povo que não tinha salvação. Nós estamos falando dos sírios, os arameus. Nós estamos falando de um povo que não foi o povo escolhido, é verdade. Mas quando olhamos o Velho Testamento mais de perto, nós sempre vamos ver a salvação, a oportunidade de aproximação que Deus está oferecendo às pessoas. Ela passou pelo Egito através de José e fez com que, quando o povo saiu do Egito, alguns egípcios resolvessem caminhar com o povo. Ela passou pelo Egito através de Abraão, dando a oportunidade de uma egípcia se tornar a mãe de uma grande nação, a egípcia Agar. Mas nessa ocasião, olha como a salvação vai passar na casa desse moço, porque é isso que eu quero mostrar: casa, família. Esse é o meu propósito. O texto conta a história de um cara extraordinário chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem próspero, respeitado, digno, ovacionado por sua nação. Ao andar na rua,
Ele era alguém que representava a segurança. As pessoas que olhavam para Naamã em seu cavalo, provavelmente se curvavam, o cumprimentavam, o reverenciavam, porque a Síria podia dormir tranquila, porque a segurança dos sírios estava nas mãos do poderoso Naamã. Um homem altamente respeitado por todas as nações vizinhas, temido por todo o material bélico que trazia em suas mãos e sua estratégia e manobras militares. Mas apesar de ser tão bem visto fora de casa, quando ele chega em casa e tira sua indumentária, tira suas roupas, tira seus elmos, a lepra aparece. E pasme você, o que vai aproximar Naamã de Deus é exatamente a lepra. Exatamente a lepra, aquilo que era ruim, que o estava conduzindo a uma morte gradativa, paulatina, lenta. Um belo dia, numa de suas campanhas, numa de suas investidas contra Israel, ele leva a menina, ele leva para a Síria uma garota da terra de Israel. E pasme você, a salvação poderia entrar na casa de Naamã por quem ele é, por um profeta respeitado, por um rei fervoroso, por alguém, por um sacerdote. Às vezes eu fico pensando se não seria muito legal se Samuel fosse o indivíduo que fosse levar a salvação até a casa de Naamã, ou Natã, o grande profeta, ou Davi, um homem misericordioso, se não poderiam ser contemporâneos, mas não. A salvação vai entrar na casa de Naamã através de uma garotinha que entra pelas portas dos fundos. Uma menina sem muita expressividade, alguém que nem se sabe o nome, levou a palavra da salvação a um dos homens mais poderosos do Velho Testamento. Uma menina entra na casa de Naamã, e a salvação para Naamã entra através de uma menina por causa de uma dor, por causa da lepra que ele tem. Preste atenção, essa menina começa dentro da casa de Naamã a trazer a esperança para algo que não tem esperança, a trazer possibilidade de sucesso para algo que não tem possibilidade de sucesso. Sabe o que essa menina traz consigo? A palavra de Deus. Se tivéssemos no Novo Testamento, eu diria o Evangelho, as boas novas, mas por que não dizer umas boas novas também no Antigo Testamento? Onde a menina chega na casa de um leproso e diz: tem cura para você. Ou de uma voz, uma palavra, chega numa casa e diz: tem restauração para o seu casamento, tem libertação para os seus filhos, tem cura para essa doença, tem solução para você. É isso que essa menina traz consigo. Naamã está em busca de quê? De ser salvo, de ir para o céu? É lógico que não. Na sua cultura não é assim que funciona. Por que você acha que ele leva presentes? Quase 350 quilos de prata, quase 75 quilos de ouro. Por que é que você acha que o rei, provavelmente Ben-Hadad, manda Naamã levar tudo isso para dar de presente? Provavelmente para Jotão, o rei. Porque na cabeça deles, o sacerdote e o profeta são funcionários do monarca. Então eles vão ser pagos pelo serviço de curar. Esse é o modelo mental deles. O que eles não sabem é que o Deus que quer salvar, para salvar não precisa de dinheiro. Salvação não se compra, nem no Velho nem no Novo Testamento. Quando olhamos para isso, que vemos uma menina entrando, cuidado, porque às vezes o sucesso de sua vida vai bater na sua porta no modelo cujo qual você não espera. Às vezes você está pensando que para mudar de vida você precisa ter um amigo rico e poderoso, e pode entrar alguém que não tem dinheiro nenhum, mas cheio de Deus, e levar a sua vida para um outro nível.
Nós precisamos entender isso. Quando olhamos para essa história, é isso que vemos. A salvação chegou na casa de Naamã. Onde? Numa garotinha. Você sabe quanto valia a palavra de uma mulher naquela época? Nada. Se fosse novinha, menos ainda. E se fosse estrangeira? O que essa garotinha tinha para ganhar credibilidade? Vida. Repita comigo: o mundo espiritual não reconhece o que eu falo. O mundo espiritual reconhece o que eu vivo. Fale menos e viva mais. Naamã voltou para casa curado, sim ou não? Sim ou não? Mas voltou para casa com Deus, sim ou não? Construindo um altar para ele adorar o Deus que ele conheceu em Samaria, por causa da palavra de uma garotinha. Então fique atento, querido, porque Deus às vezes quer usar até uma mula para falar com você. Eu não recebo palavra. Gente, aprenda uma coisa: não se preocupe muito com quem está falando, se preocupe com o que está falando. Preste bem atenção nisso. Você não precisa dar crédito para tudo, mas também não precisa dar crédito para nada, ou tirar o crédito de tudo. Então vamos olhar isso. Esse é o primeiro. Olha, entrou de uma forma muito esquisita. Vou te mostrar outra passagem. Coloca aí Josué, capítulo 2, verso 1. Pensa só, essa também é bem bagunçadinha, para quebrar nossos paradigmas. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era, e dormiram. Gente, seja franco. Suponhamos que nós vamos fazer uma visita. Tem alguém de Petrópolis aqui? Então eu vou trocar. Não estou querendo ofender nada não, tá? Vamos pegar uma palavra. Deixa eu pegar aqui, confim da terra. É porque tem gente na internet. Tá certo? Então vamos dizer que nós fôssemos enviados lá nos confins da terra. Eu e tu. E a gente chega lá, 2 crentes. Quem nos mandou foi Deus. Tu ia aonde? Para dormir na casa da dona Raabe, um prostituto? Seja franco, tu tem reputação, crente. Eu acho isso mó barato. Primeiro porque essa mulher não pertence ao povo de Deus. Olha a salvação passando em Jericó. É ou não é? A Raabe quer ser salva, sim ou não? Mas mais do que ela quer salvar quem? Toda a sua família. Eu gosto dessa dona. Uma vida meio torta, mas meio certa. Aliás, quem aqui tem direito de falar contra a dona Raabe? O nome dela está na genealogia do Cristo. E o teu está no Serasa. Pense nisso. Olha que diferença, você botando defeito nela. Muita gente sorriu porque achou graça. Outros sorriram porque lembraram que é verdade. Mas preste atenção em mim. Gente, são espiões. Quem são aqueles 2 espias? Eles são a oportunidade de Raabe segurar, a salvar. É isso. Isso é a salvação passando em 2 possíveis clientes que entram na casa de uma prostituta para levar a salvação. Às vezes ela vai vir num modelo bem esquisito para nós, extremamente perigoso. Raabe põe sua vida física em risco para conseguir o direito de receber também a espiritual. Ela disse: eu quero a garantia de que eu e a minha família. E sabe o que os homens disseram? Então nós vamos fazer um acordo. Se você nos recebeu aqui nessa casa, olha só,
Olha bem, a salvação entrou na casa de Naamã através de uma menina e entra na casa da prostituta Raabe com 2 espias. E os espias dizem para ela: quando nós invadirmos Jericó, todos os seus familiares devem estar dessa porta para dentro e porta fechada. Nós não damos garantia nenhuma do que vai acontecer lá fora. É o mesmo processo que acontece o tempo inteiro. Se formos usar a arca de Noé como exemplo, é isso aí. Fecha o que está aqui dentro, está seguro, o que está lá fora está em jogo, certo? O sangue cobriu, fechou. Quem está fora do sangue está fora. É assim que funciona. É sempre a salvação tentando nos alcançar. E aqui, passando por Jericó. É assim que funciona. Ok? Deixa eu usar o terceiro, porque esse culto é mais curtinho. Eu não tenho tempo de falar muito de um só. Depois, se você quiser escutar tudo, vai embora, porque também não cabe no final. Deixa quieto, vai embora, depois você assiste o outro. Tá bom? Vamos dar uma olhada agora no Novo Testamento, já que eu citei 2 exemplos do Velho. O primeiro foi o exemplo de quem? De quem? E o segundo foi de quem? Isso. Um leproso e uma? Só gente boa, maluco. Dá uma olhada no terceiro. Esse terceiro aqui é maneiro. Lucas 19:9. Dá uma olhada na estirpe do indivíduo. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta. Isso, a salvação já veio à casa do leproso. Já foi à casa da prostituta. Agora vai à casa do ladrão. É um cobrador de impostos que tinha um camarada da Receita Federal Romana, o tal do Zaqueu, pequenininho, mas de olho grande. Isso aí, depois você lê, está lá no Lucas 19, não sou obrigado a ler tudo. Jesus foi na casa desse cara. E sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca. Sabe quem ajudou Zaqueu ter um encontro com Jesus? Quem foi? Uma árvore, gente. Parme você. Uma árvore. Porque às vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, uma televisão, um celular. É só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo. Porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosérrimo. E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando. Sim ou não? Sim ou não? Então, presta atenção. Assim como a lepra, certo? Foi para Naamã, através da garotinha, um instrumento de transformação. Os espias foram para Raabe. E agora a árvore vai ser para Zaqueu, porque a forma que Deus vai te alcançar, ela pode ser totalmente oposta, estranha para muita gente. Esses dias eu estava fazendo um evento num teatro, num shopping em São Paulo. E o camarada tinha ido levar a esposa para fazer uma consulta, me parece, lá. Enquanto a esposa estava na consulta, né, no prédio do shopping, ele resolveu dar uma volta no shopping. Passou em frente ao teatro. Tinha uma fila grande para entrar. Ele foi lá e perguntou que fila era aquela, o que estava acontecendo. Alguém falou: vai ter um culto. E o cara que estava na fila falou assim: ó, e é de graça, é culto. Ele falou: então não estou com tempo livre mesmo, não tem nada para fazer. Se eu sou Deus, eu falo: então não entra. Assim não serve. Poxa, tinha que ser com propósito. Não, Deus falou: deixa ele. Ele entrou, sentou, o louvor cantou, eu preguei, no final ele levantou a mão e entrou só porque estava sem tempo. E Jesus deu logo uma mãozada nele. E o diabo ficou chupando o dedo. Então, cuidado com os modelos. Você está aqui, Deus está aqui, amém? E Ele quer falar com você. Como? Do jeito que Ele quiser. Às vezes não vai falar no culto todo. Na hora que você for embora, alguém te dá um abraço e Deus fala: olha eu aí te abraçando. E eu preguei aqui, o louvor cantou, todo mundo fez isso. E você nem escutou nada. Aí lá fora, num bracinho, você fala: nossa, eu já amei esse culto.
Aí eu te pergunto, o que você mais gostou? A palavra? Eu falo, não, um abraço. De quem? Eu falo, não sei nem de quem é. De um desconhecido. Porque ele fala com você do jeito que ele... Aqui, ele usa uma árvore para dar condições ao pequenino Zaqueu de enxergar Jesus. E Jesus diz para ele, hoje me convém ir para a sua... Olha Jesus indo para casa. Olha que maravilha. Sempre casa. A casa da Raabe, a casa do... né? Na casa do... Naamã e agora na casa do... Isso aí, já vai ser na sua casa, quer ver? Isso, presta atenção, Atos dos Apóstolos 16:31. Esse também é outro perturbadinho, coitado. Esse aqui queria suicidar. Turma do suicídio. O apóstolo Paulo, essa é uma história maneira do capítulo 16, uma parte do capítulo, vou narrar para você rapidinho. O apóstolo Paulo estava lá mandando a palavra, no início estava entrando em Macedônia, Filipos, por ali, certo? E estava lá ele pregando a palavra de Deus, e o povo estava lá, maneiro, mas tinha uma dona lá, uma menina que adivinhava as coisas, uma vidente lá, ó. Adivinhava as coisas e tinha os caras que ganhavam dinheiro com ela, porque montaram uma estrutura para ela adivinhar. Então os caras, entravam no dinheiro com adivinhação. E Paulo está lá pregando, e ela olhava e falava, gente, escuta Paulo, porque Paulo, gente boa. Aí Paulo falou assim, pô, eu estou incomodado com essa dona gritando aí, ó, essa maluca aí, ó. Rapaz, tem um demônio nessa gritaria dessa mulher aí. Não estou falando que toda mulher que grita tem um demônio. Mulher fala muito porque a área de fala da mulher é muito grande. O homem tem uma área de fala bem aqui assim, no finalzinho, que assim, ó, do tamanho de um grãozinho de feijão. A mulher tem uma área de fala, todo lado esquerdo assim, e se faltar espaço também tem o direito todo que ela fala. Por isso que normalmente a coisa mais difícil que existe é você ver uma mulher gaga. É porque falar faz parte dela, tá certo? Foi só uma... Nem sei porque eu falei isso. Sangue de Jesus, tem nada a ver com o culto. Os teólogos de plantão morrem. Ainda bem que eu sou pastor. Tem que deixar eu pregar de novo. Escute só. Aí Paulo olhou para a dona lá, que estava endemoniada, sem estar endemoniada. Olha, os demônios escondidos. Demônio dissimulado. Paulo falou, ô demônio, de adivinhação, sai dessa maluca aí. Pô, a mulher perdeu, não adivinhava mais nada. Nem esse negócio de esses brinquedinhos de criança. Os caras falaram, manda prender esse miserável aí, rapaz, que secou a nossa fonte de renda. Aí prenderam o Paulo, todo mundo estava com muita raiva. E perto da meia-noite o Paulo se irmou de cantar. O crente é terrível. Meia-noite, todo mundo dormindo, os caras presos, com os carros ganhados, tudo preso assim. E eles estão lá, poderoso Deus, poderoso Deus. Começou a estremecer o negócio tudo. As portas abriu tudo, alvará de soltura. Aí vem o carcereiro. Acordou agora. Nossa, o que aconteceu? As portas tudo abertas. Ele falou, fugiu todo mundo, vou me matar. Paulo falou, calma aí, ó, infeliz. Ninguém fugiu não. Tá todo mundo aqui. Ele falou, acende uma luzinha aí para eu ver. Aí acenderam, depois você lê, a história é fantástica. Só estou aqui, né? Rapidinho, mas a história não é nem isso que eu estou falando. É um negócio, só estou falando fofoca, só superficial. Para criar em você o interesse, entendeu? Estou contando a metade do babado, o restante é contigo. Vai lá. Aí o apóstolo, aí o Paulo está lá, aí vem ele assustado. Ninguém fugiu. Ele falou, ninguém fugiu. Estamos tudo aqui. Ele falou assim, então, ô São Paulo, como é que eu faço para me salvar? Que quase que eu me lasquei agora, morrendo. Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Presta atenção. Olha que coisa fantástica. Por que Paulo foi para a prisão? Ele ficou preso? Sim ou não? Ele foi solto, ele só deu uma passada lá. Porque Deus estava a fim de salvar o carcereiro. Deixa eu falar uma pergunta para tu, séria. O que você veio fazer aqui hoje? Tanto lugar mais legal para você ir. Se você bebe, ó, tem uns na esquina aí, umas birosas com uma cerveja maneira. Se você gosta de ver filme, você podia estar no cinema. Se você está com preguiça, você poderia estar em casa, miserável. E olha, eu sei o que você está fazendo aqui. Ah, não, eu vim aqui porque o senhor é engraçado. Fala sério, o diabo tinha poder para combater isso. Ah, eu vim aqui porque eu achei que não era o senhor que ia pregar. Se lascou. Você está entendendo?
presta atenção, a desculpa que Deus usou para te trazer aqui, eu não sei. Eu só sei que você só está aqui porque Ele decidiu que você estaria. Você está entendendo? Para que você entenda que o que você enfrenta hoje não tem autorização para te destruir. É apenas para que Deus se revele mais para você. Paulo está preso e poderia falar nessa droga que eu estou preso, eu vou cantar é nada. Estou todo dolorido. Está ele lá cantando. Sei lá. Está lá ele. Você estava cantando no cu. Quem é que canta aquela música Terremoto? É Cassiane? Quem é? A Exla. Então não sei se Exla estava lá também. Cantou Terremoto, sacudiu tudo, salvou o carcereiro e depois Paulo saiu. Ou seja, aquilo só aconteceu para levar a salvação àquele a quem Deus queria. Isso. Agora vamos para outro. Só gente boa. Eu vou recapitulando, só para você ver como é que, ó. O Naamã que era. Você tem lepra? Não, então você está melhor. A dona Raabe que era. Isso. Nem vou perguntar para a senhora. O Zaqueu que era. Isso. Não. Pô, agora foi vacina, ó. Caraca, que vacilo, maluco. O carcereiro. Vamos agora, só gente boa, tá bom? Vamos agora, Marcos 5,19. Marcos 5,19. Esquece o negócio de política, acabou, ok? 5,19. Sangue de Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas vai para tua casa, rapaz. Eu gosto dessa aí. Pastor, o que aconteceu aqui? Uns demônios lá, muito doidão, uns demônios, pegavam um maluco lá que andava pelado, atacando os outros, voava em cima dos outros lá, o maluco, gritava no sepulcro, atacando os outros, perigosíssimo. O tal do gadareno, dormia no cemitério. Sabe o que os demônios foram para gadareno? A oportunidade de Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus acaba de desembarcar, olha o que o demônio diz. O que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O demônio sabia o que Jesus foi fazer lá. Que demônio bem informado. Jesus olhou para o demônio e falou: como é que é o seu nome, querido? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos montar uma facção. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai desse moço agora. Aí tinha uns porquinhos dando um rolezinho lá. Aí o demônio falou: a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou: nos porquinhos pode, só sair do moço. Entrou nos porquinhos, jogou os porquinhos dentro d'água, os porquinhos tudo sufocou. Aí quem é que chegou? Os caras que criavam os porquinhos. E falou: cadê os porquinhos que estavam aqui? Não tinha um montão de porquinhos aqui, golinha mesmo? E alguém falou: matador de porquinho, aquele lá, ó. Aí foram lá e falaram para Jesus: você matou nossos porquinhos? Ele falou: não, foi suicídio. O senhor vai embora agora, vai embora agora. Some daqui. Eu imagino o discípulo falando: acabamos de chegar, mano. Foi uma tempestade lá, um maluco aqui, quer ver que tem outra tempestade para nós voltar? Aí o ex-endemoniado falou: aí Jesus, falou uma coisa para tu, deixa eu ir contigo, poxa. Já estou vestidinho, pô. Deixa eu ir. Jesus falou: não vai rolar não, maluco. Já estou com um pessoal aqui ruim. Mais um. Fala o seguinte: vai para a tua casa, vai para os teus e mostra. Não é fala, mostra. Vai, deixa eu ver como é que está essa tradução. Vai, anuncia-lhes. Vai, mostra para eles, com o seu estilo de vida, com o que eu fiz por você, quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia. Pronto, a salvação chegou para o endemoniado. Nas 10 cidades pagãs, lá do leste do mar da Galileia.
Dá para você entender isso? Você volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos, um carcereiro sendo salvo. Quer ir um pouquinho? O ladrão da árvore, o Zaqueu. Você quer voltar um pouquinho? A prostituta. Você quer ir mais um pouquinho? O Ciro. Me ajude, por favor. Leproso, Naamã. E hoje, pastor? Bom, hoje não tem Naamã, hoje não tem Raabe, hoje não tem Zaqueu, hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareno. Quem tem aqui hoje é você. Porque finalmente a história chegou até você, para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, com a minha vida toda torta, está pior que a do leproso? Está pior que a dona aqui, da mulher peixe? Está pior? Hã? Está pior? Não está pior. Entendeu? Então, escute só. Eu gosto da igreja que eles vão entendendo devagarzinho. A gente fala, e eu já faço de propósito, que é exatamente para fazer você raciocinar. Não estou falando palavrão, não. Meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar, tem que abrir. Para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Ah, pastor, mas você não é a melhor opção. Por isso que a Bíblia diz que você não escolheu ele, foi ele que escolheu. Eu não era a única opção e nem a melhor opção que ele tinha. Ele tinha gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você, mas aprove ele escolher eu e você e pronto. Quem não gostar, reclama na administração.